Aleluia. Glória a Deus. Em 2013, o meu pai foi acometido por um acidente. E antes desse acidente, nós estivemos em Claudinápolis, louvando a Deus ali, no estado de Goiás. E nesse período, era a última agenda da dupla, e nós iríamos tirar férias para estar com a família, para podermos aproveitar um pouco, estar com os meus filhos, meu netinho, meu pai, meu irmão, minha cunhada, toda a minha família, a equipe Obra de Amor, toda a família minha, que são pastores também, são cantores, que fazem a obra de Deus. E naquela noite nós começamos a louvar a Deus, e a glória de Deus tomou conta daquele lugar. Deus agiu ali com tanta autoridade. 4 vidas levantou chorando do seu assento e veio na frente aceitando a Jesus. E foi muito maravilhoso o culto ali naquela noite. E fomos, terminado o trabalho, fomos para o hotel, levantamos bem de madrugada para ir para o aeroporto, para podermos pegar o nosso voo para Uberlândia. E eu cheguei em casa bastante cansada, não quis nem almoçar, fui dormir, quando de repente eu acordei com o interfone tocando, era o meu genro, e eu disse: quem é? Ele disse: desce rápido que o voo sofreu um acidente e ele está entre a vida e a morte. Eu disse: não, você está brincando. Ele disse: não estou não, corre rápido. Ele foi levado agora para o hospital, para a medicina. E eu me arrumei rapidinho, desci. E quando eu cheguei ali na medicina, eu não acreditava. Eu ficava pensando: meu Deus, mas como assim? E eu via todo mundo aflito, a minha família, e todos entraram. E por último ficou eu e minha mãe. Disse: Cálita, entra para você ver o seu pai. Quando a minha mãe entrou, minha mãe ainda conversou com ele. Ele já tinha perdido 1 litro de sangue já. E quando eu entrei, meu pai já estava em coma já, coma induzida já. E eu chamei o enfermeiro, o Neto, e disse: irmão Neto, que é da nossa igreja, eu falei: vamos orar pelo meu pai. Do lado do meu pai tinha um menino de 16 anos, tinha levado 6 tiros. Oramos por ele também. E quando eu comecei a orar, que eu olhei para o meu pai, eu disse: Deus, eu não vou perguntar o porquê desse acidente, mas só o para quê. E falando com Deus, eu dizia: a sua palavra diz que o Senhor tem prazer em cumprir o desejo do nosso coração. E o Senhor sabe o desejo do meu coração. Meu pai está aqui entre a vida e a morte. Agora que eu e a minha mãe ia curtir a minha família, eu ia curtir ficar mais um pouco com meu pai, porque quase a gente não tem tempo, devido à obra, à viagem, finais de semana, meio de semana. Mas eu quero dizer para o Senhor: seja feita a sua vontade, mas o Senhor sabe o desejo que está aqui no meu coração. E a tua palavra diz que o Senhor tem prazer de cumprir o desejo do nosso coração. E eu fui para casa. Para mim foi um momento difícil demais. Foi o primeiro ano novo que eu passei em lágrimas, sem estar perto da minha família, estar perto do meu pai, porque eu não tinha condições nem força. Quando eu comecei a escutar os fogos de foguetes comemorando o ano novo, eu comecei a chorar e a dizer a Deus: visita o meu pai ali onde ele está agora. Geralmente a minha família se reúne todinha na igreja sede ali, a gente canta, toda a família, a gente participa da Santa Ceia, e o meu pai está sempre junto com a gente, os meus filhos, todos meus tios, tias. E um dia eu lembro que eu cheguei, era visita, eles montaram uma UTI para o meu pai, porque o quarto da UTI mesmo estava ocupado e não tinha lugar para o meu pai. Montaram uma UTI para o meu pai. E quando eu entrei naquele quarto, eu ouvi a minha mãe gritando: Cálita, ele partiu. Meu pai tinha acabado de dar uma parada cardíaca, eu vi os aparelhos zerando, 0, o coração dele tinha acabado de parar de bater. E eu dizia: não, mãe, Deus, ele pode todas as coisas. E ela dizia: ele partiu. E vinha aquele tanto de enfermeiro e pegavam meu pai e correram com meu pai para a UTI. E de repente nós esperamos umas 7 horas, parecia uma eternidade. Lembro quando o médico veio, chamou a mim, chamou a minha mãe, chamou o meu pai, o meu irmão, aliás, que é a cara do meu pai. Me disse: Cálita, está vendo o seu pai? E apontou para o quarto onde estava o meu pai.
Eu disse: estou. Ele disse: o seu pai é só um milagre de Deus. Eu estou contando isso aqui porque tem vidas que precisam saber que Deus, Ele faz milagres. Eu disse: eu sei, eu creio em milagres porque eu sirvo Deus que faz milagres. Ele disse: então ore, porque o seu pai é só um milagre de Deus. Eu disse: doutor, faça o possível, porque o impossível meu Deus vai fazer pela vida do meu pai. Ele disse: Cálita, então ore, nós vamos fazer o possível. Eu disse: eu vou chegar na minha casa. A equipe, a dupla tem um Facebook, nós temos vários amigos no exterior, no Brasil, em todo o Brasil e o mundo. E eu disse: a Bíblia fala que se a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina uma igreja justos orando em favor da vida do meu pai. E eu comecei a contar, tirei fotos e postei ali, pedi para a igreja que orasse, igreja dos Estados Unidos, igreja da Europa, igreja de todo o Brasil que orasse em favor da vida do meu pai. E chegado dias que eu ia visitar o meu pai na UTI, da meia hora, eu cantava para ele, mas meu irmão orava, minha mãe também. E teve uma noite naquela UTI que eu também teve uma parada cardíaca, quase morreu, mas Deus não permitiu. E um dia, era 7 dias já, o médico veio sorridente e disse: Cálita, vocês estão orando, né? Eu disse: uma igreja do Brasil e do mundo está orando pela vida do meu pai, inclusive a família dele e eu estou orando. Não, é porque nós vamos destubar o teu pai. Eu falei: por quê? Ele disse: porque o seu pai já está respirando sozinho. Ele não está usando os aparelhos. Ele forçava para usar o meu pai. O meu pai, quando ele foi acidentado, ele teve que tirar. Ele quebrou 7 costelas do pulmão direito. Ele quebrou a cravícula, quebrou o punho, e a caminhonete passou em cima do meu pai. Meu pai tem 71 anos de idade. Ele disse: Cálita, o seu pai... Eu falei assim: mas doutor, mas quanto tempo meu pai vai ficar em coma aqui? Ele disse: se o seu pai sobreviver, de 3 meses a 1 ano, se ele viver. Eu disse: então, faça o possível, porque o impossível meu Deus vai fazer. Quando fez 14 dias, eu cheguei ali, meu pai já estava respirando sozinho, já tinha tirado ele do coma, e eles já iam descer o meu pai para a enfermaria. Quando eu entrei, ele olhou para mim e falou: nossa, que homem grande é esse que entrou aqui? Tem um tanto de homens grandes que ficam aqui em volta de mim. Eu falei: pai, o anjo do Senhor está aqui acampado para guardar a vida do Senhor. E esse homem grande que entrou aqui é o nosso Deus que está conosco, pai. Aí meu pai foi transferido para a enfermaria. Aí o médico eu falei: doutor, mas corre algum risco? Ele: não, fica tranquila. Mas o senhor não disse que meu pai ia ficar aqui 3 meses? Ele disse: mas o seu pai, Deus está fazendo um milagre na vida do seu pai. Quando fez 28 dias, o meu pai estava entrando na casa da minha mãe, abraçando o meu pai com vida, e está lá em casa adorando, bendizendo o santo nome do Senhor. Ele diz: você e a sua mãe, minha filha, é o Isaac que eu ofereço a Deus em oração. O nosso Glória a Deus, aleluia. Ele é um Deus que Ele mata, mas Ele também cura. Todo o segredo desse acidente do meu bem tem uma razão. Eu ajoelhei no fundo da minha casa e disse para Deus: Pai, agora, logo eu estou parando, Senhor. Eu não sei até quando o Senhor vai me levar. Mas aí, Jesus, eu vou estar velhinha mesmo, meu bem também, e nós só temos só uma casa que a gente mora nela e uma aposentadoria. Eu nunca paguei. Ajoelhada lá, eu falei para ele: me dá uma casa aqui, Deus deu. Casa pequena, uma casa pequena. Me dá aqui uma casa. Dinheiro eu não tenho, mas eu sou serva do Deus vivo, Glória a Deus. o Deus poderoso de Jacó. Me dá uma casa aqui. Glória a Deus. E aí, sabe o que ele fez? Um dia de manhã eu estava ajoelhada, falando com Deus, e de repente eu lembrei da casa. Eu disse para ele: a minha casa, Senhor, quando
quando que eu vou começar a minha casa? Ele disse: espera eu dizer, pode. Aí eu estava viajando, consegui dinheiro. Aquilo que Deus não fazia, Ele começou a fazer para nós. Glória a Deus. Talvez você fique pensando assim, ouvindo aí palavras, você vai receber uma casa, olha a sua chave aqui. Isso não existe não. Lembra da palavra de Deus? Ele diz assim, e por ouvir fábulas, muitos no finais do tempo amarão ouvir fábulas e mentiras. É tão fácil a gente conseguir as coisas com Deus. Quando Ele não dá, é porque não vai ser bom para a gente. Porque Deus, Ele é sábio construtor. Ele diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Glória a Deus. O que eu entendi com isso é que nós temos somente que ser fiéis a Deus. Verdade, aleluia. Nos dízimos, nas ofertas ousadas, aquilo que você vê que você está fora do caminho do propósito de Deus, fica no caminho certo, anda obedientemente, que você vai alcançar aquilo que você precisa, porque vem corretamente. É Ele que prometeu. Aleluia. Ele que prometeu. Glória a Deus. E Ele me ouviu. E aí de repente começou a mudar. O que entrava bem já não entrava mais. Umas viagens mais pequenas, cidades pequenas, mas nós não deixamos de obedecer. Quando vem o convite, a gente vai. Num certa vez aí, a gente foi numa cidade de 2 ruas. Hoje eu estava comentando com o pastor, com o irmão, e ali naquele lugar, 2 ruas só, a gente chegou ali. Sabe quem estava ali esperando para aceitar a Jesus? 12 mulheres prostitutas. 10 vieram para Jesus chorando. Naquela tarde, Deus que me deu a palavra, e eu passei aquela palavra. Glória a Deus. Preguei sobre Jesus e preguei sobre Barrabás. Muitas vezes escolhemos Barrabás, o ladrão, o pecador. E sabe o que aconteceu, gente? Houve o acidente do meu bem. Deus me deu, através do acidente do meu bem, Deus me deu 12 mil reais, que foi um impulso bem bom para minha casinha. Glória a Deus. Aí outros dias eu estava conseguindo orando: Jesus, a minha casinha, eu preciso terminar. De repente, o DPVAT. Gente, o nosso Deus é a coisa mais linda. Glória a Deus. Ele matou, bem dizer, o meu esposo para me ajudar, mas depois Ele deu vida para ele. Está lá curado, está lá livre. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Nosso Deus, aleluia. Basta confiar nele. Ele está aqui para abençoar a sua vida. No nosso meio. Quando adore Ele, adore, aleluia. Ele diz agora: levanta da sua casa, arranca as estacas e vai diante dos incrédulos e diga: eu venci. O nosso Deus está de olho para saber o que é que você precisamos. Avista a bênção
sangrando, pensativo e preocupado. Oh, aleluia. Como será o seu futuro? Oh Deus, se sentindo abandonado, Aleluia. achando que já perdeu tudo. Olha aqui. A vida é mesmo assim, todo dia tem final. Esta angústia, esta dor que te causa tanto mal. Tu demonstra ser feliz, mas Deus sabe o que diz. Ele sabe o seu triste coração. Ele conhece o coração de cada um. Para Jesus você é valioso, não é uma joia qualquer, não é. Você vale mais que ouro. Acredite, tenhas fé, entregue todos os teus problemas. Deus conhece sua vida. Quando parece tudo acabado, Ele tem uma saída. Eita glória! Deus não vai deixar você no fundo do poço. Ele contempla todo o seu esforço. Você é amado dele. Deus não vai deixar os seus sonhos ser destruídos, pois você por ele é querido. Sua resposta está com ele, só nele, vem dele. Quem determina a vitória é ele. Ei, só dele, vem dele. Quem determina a vitória é ele. Receba a tua vitória nesta noite. Toma posse da tua bênção em nome de Jesus. Santo, santo. Sinta ele aqui, igreja. Receba o toque dele na tua vida e onde você está. A vida é mesmo assim, todo dia tem final. Esta angústia, esta dor que te causa tanto mal. Tu demonstra ser feliz, mas Deus sabe o que diz. Ele sabe o que vai no coração do homem, porque o homem vê a aparência, mas o meu Deus conhece cada coração. Aleluia. Não é uma joia qualquer, você vale mais que ouro. Acredite, tenhas fé, entregue todos os teus problemas. Deus conhece sua vida. Quando parece tudo acabado, veja, Ele tem uma saída. Eu sou prova disso, aleluia. Deus não vai deixar você no fundo do poço. Deixa o nego dera vai achar. Ele cai, they come to maia. Deus não vai deixar os seus sonhos ser destruídos, pois você por ele é querido. Sua resposta está com ele, só nele, vem dele. Quem determina a vitória é ele, só nele, vem dele. Quem determina a vitória é ele. Eita glória! Deus está aqui para dar vitória para a tua vida nesta noite. Você é amado dele. Deus não vai deixar os seus sonhos ser destruídos, pois você por ele é querido. Sua resposta está com ele, só nele, vem dele. Quem determina a vitória é ele, só nele, vem dele. Quem determina a vitória é ele.
comigo: arranca as estacas da tua tenda e mude diante dos incrédulos. Eu fiquei encabulada. De repente, a gente começou a viajar todo final de semana, e Deus abençoando a gente na venda dos CDs e tudo. Dentro de uma semana eu tinha o dinheiro todinho para terminar minha casa. No final da semana eu já estava mudando. Igreja, Ele morreu por nós, Ele nos ama. Ele nos ama.